Se você está cansado de ser rejeitado, de ser colocado na friend zone, de ver ela correr atrás de outro cara enquanto você implora por atenção, esse vídeo vai mudar sua vida para sempre. Olha só, eu vou te contar uma verdade que vai doer no início, mas que vai te libertar para sempre. Existe um tipo específico de homem que as mulheres perseguem até a exaustão. Elas mandam mensagem primeiro. Elas fazem de tudo para conseguir a atenção dele. Elas perdem o sono pensando nele. Elas até mesmo competem com outras mulheres por ele. E sabe qual é o pior? Você provavelmente não é um deles. Eu sei que isso dói. Eu sei que você já se perguntou: por que eu sempre acabo sendo apenas o amigo? Por que ela me conta sobre os outros caras, mas nunca me vê como uma opção? Por que eu preciso me esforçar tanto para conseguir migalhas de atenção enquanto outros caras mal precisam tentar? A resposta não é o que você pensa. Não é sobre aparência, não é sobre dinheiro, não é sobre sorte. É sobre algo muito mais profundo que a maioria dos homens nunca entende. E hoje eu vou te mostrar exatamente quais são os 8 tipos de homens que fazem as mulheres perderem completamente o controle emocional. Mas antes de continuar, preciso que você entenda uma coisa. O que eu vou te revelar agora vai contra tudo que a sociedade te ensinou sobre como conquistar uma mulher. Vai contra tudo que seus pais, seus amigos, a mídia te disse. Porque a verdade é que te venderam uma mentira sobre a atração feminina, e enquanto você seguia esses conselhos furados, outros homens estavam aplicando as verdadeiras leis da psicologia feminina. Então, se você está pronto para descobrir por que você tem sido rejeitado, por que você sempre acaba na friend zone, e principalmente, como se tornar o tipo de homem que as mulheres perseguem desesperadamente, fica comigo até o final porque eu vou te entregar tudo de bandeja. Eu sou Ayla, e já passei anos decifrando o mistério que ninguém te contou sobre a mente feminina, o lado oculto do desejo que as mulheres não querem que você saiba. Aqui não tem papo furado, é verdade nua e crua que vai virar seu jogo de cabeça para baixo. Mas olha só, eu não faço milagre sozinha. Quero que você se inscreva agora e vire membro do canal. É o apoio que preciso para chegar nos 100 mil inscritos ainda este ano. E para te transformar num homem que qualquer mulher não consegue tirar os olhos. E não guarda essa chance só para você. Compartilha esse vídeo com um amigo que tá preso na mesmice emocional. Pega papel e caneta, porque o que vem a seguir não é técnica barata. São revelações que vão reescrever sua história com as mulheres para sempre. Olha, eu vou te contar uma história que vai te fazer entender exatamente como a mente feminina funciona. Eu tenho uma amiga, ela é psicóloga, tem PhD, ganha mais de 20 mil por mês. É uma mulher brilhante em todos os sentidos. Ela tinha 3 homens incríveis interessados nela. Um médico que levava flores para ela toda semana, um empresário que a chamava para jantares caros e um professor universitário que escrevia poemas para ela. Sabe o que aconteceu? Ela ignorou os 3 completamente e me ligou às 3 da manhã chorando porque um cara que ela mal conhecia, que ela tinha encontrado numa festa, parou de responder as mensagens no WhatsApp. Esse cara não era mais bonito, não era mais rico, não era mais inteligente, mas ele tinha algo que os outros 3 não tinham. E isso que eu vou te explicar agora é a chave de tudo. A neurociência já comprovou que o cérebro feminino é programado. Escuta bem essa palavra. Programado para ser atraído pela incerteza. É algo primitivo. É algo que vem lá do fundo da evolução humana. Quando uma mulher sabe exatamente onde você está emocionalmente, quando ela sabe que você está disponível, quando ela sabe que você vai dizer sim para qualquer coisa que ela pedir, o cérebro dela automaticamente interpreta isso como: esse homem não é o melhor que eu posso conseguir. Não é que ela seja má. Não é que ela seja interesseira. É que existem circuitos neurais no cérebro dela que foram formados durante milhões de anos de evolução. E esses circuitos dizem para ela: se esse homem está tão disponível, se ele está tão desesperado pela minha atenção, provavelmente é porque outras mulheres não o querem. É cruel, é injusto, mas é real. E os homens que entendem isso? Eles não precisam perseguir. Eles não precisam implorar. Eles não precisam gastar rios de dinheiro. Elas é que perseguem. Elas é que imploram. Elas é que gastam dinheiro neles. A neurociência comprova. O cérebro feminino
É programado para ser atraído pela incerteza. Quando uma mulher sabe exatamente onde você está emocionalmente, quando você é previsível, seguro, disponível, o cérebro dela interpreta isso como: não é o melhor que posso conseguir. É primitivo, é sobre sobrevivência da espécie. Estudos da psicologia evolutiva revelam que mulheres são biologicamente programadas para serem atraídas por homens que demonstram alto valor através da escassez. Não é que elas sejam más, é que o cérebro reptiliano delas funciona assim. E os homens que entendem isso? Eles não precisam perseguir. Elas é que perseguem. Os 8 tipos que elas perseguem. Tipo 1. O nômade emocional. Esse homem é completamente diferente de todos os outros que ela já conheceu. Enquanto a maioria dos homens vive na superfície das emoções, ele mergulha fundo. Ele não é instável, muito pelo contrário. Ele é profundo demais para se contentar com conversas rasas sobre o tempo ou sobre o que passou na TV ontem. Sabe o que isso significa? Significa que ele está sempre em movimento interno, sempre buscando algo maior, uma verdade mais profunda sobre a vida, sobre si mesmo, sobre o mundo. E isso deixa as mulheres completamente viciadas, porque elas nunca sabem qual versão dele vão encontrar no próximo encontro. Por exemplo, enquanto 99% dos homens perguntam: "Oi, como você está?" ou "Como foi seu dia?", esse homem chega e pergunta coisas como: "Que tipo de mulher você está se tornando?" ou "Qual foi a última vez que você fez algo que realmente te assustou?" Ele não conversa sobre coisas óbvias. Ele conversa sobre sonhos, sobre medos profundos, sobre filosofia de vida, sobre o que realmente move uma pessoa. Por que isso funciona? Porque ele representa o mistério infinito na vida dela. Ela nunca consegue decifrá-lo completamente, e isso ativa o centro de recompensa no cérebro dela do mesmo jeito que uma droga. Cada conversa com ele é uma descoberta nova. Cada encontro é uma aventura emocional. E quando uma mulher sente que um homem pode sempre surpreendê-la, ela fica viciada nessa sensação. Como você age se quer ser esse tipo de homem? Pare de fazer perguntas óbvias. Comece a explorar as profundezas da sua própria alma e das pessoas ao seu redor. Leia filosofia, psicologia, espiritualidade. Questione tudo. E quando conversar com uma mulher, vá direto para o que realmente importa: os sonhos, os medos, as transformações que ela está passando. Tipo 2. O artista torturado. Olha, esse homem não precisa ser um Picasso ou um Mozart. Ele é simplesmente um homem que sente a vida de uma forma muito mais intensa que as outras pessoas. Suas emoções são oceanos profundos, não poças d'água rasas. Ele sofre mais, mas também ama mais. Ele sente mais, mas também cria mais. E aqui está o segredo. Ele transforma toda a sua dor em algo belo. Pode ser música, literatura, um negócio inovador, arte, qualquer coisa. Mas ele não fica só reclamando da vida. Ele pega todo o sofrimento e transforma em combustível para criar algo extraordinário. Por exemplo, quando ele está triste, ele não fica mandando mensagens desesperadas para ela ou postando frases de autoajuda no Instagram. Ele desaparece por alguns dias, processa a dor e volta com uma música nova, um poema, uma ideia revolucionária ou simplesmente uma perspectiva completamente diferente sobre a vida. Suas cicatrizes são poesia. Por que isso funciona? Porque ela se sente especial por ser testemunha da profundidade dele. É como ter acesso VIP à alma de um gênio. Ela sabe que está vendo algo que poucas pessoas conseguem ver. E isso faz ela se sentir única, escolhida, especial. Como você se torna esse tipo de homem? Primeiro, pare de ter medo de sentir. A sociedade ensina os homens a reprimir emoções, mas os homens mais atraentes são aqueles que sentem intensamente e fazem algo produtivo com isso. Encontre uma forma de expressão, seja música, escrita, arte, empreendedorismo, e use suas emoções como combustível para criar algo que nunca existiu antes. Tipo 3. O lobo solitário. Esse homem é um enigma total. Ele gosta de pessoas, ele é sociável, ele pode até mesmo ser carinhoso, mas ele não precisa de ninguém.
Ele tem sua própria missão na vida, seus próprios projetos, sua própria jornada pessoal. E quando ele está com uma mulher, é porque ele escolheu estar com ela. Não porque ele estava desesperado por companhia. Entende a diferença? A maioria dos homens age como se a mulher fosse a prioridade número 1 na vida deles. Eles cancelam compromissos, abandonam projetos, deixam amigos de lado, tudo para conseguir alguns minutos de atenção feminina. Mas esse homem não. Ele tem uma agenda própria, e ela precisa se encaixar nessa agenda. Por exemplo, ele tem projetos pessoais que ocupam suas noites. Ele tem hobbies que o fazem perder a noção do tempo. Ele tem objetivos que são maiores que qualquer relacionamento. E quando ela quer vê-lo, ele não sempre está disponível. Ela precisa literalmente merecer espaço na agenda dele. Por que isso funciona? Porque tudo o que precisamos conquistar se torna automaticamente mais valioso. É psicologia básica. Quando algo é fácil de conseguir, nosso cérebro interpreta como não deve ser muito bom. Mas quando precisamos batalhar para conseguir, nosso cérebro interpreta como isso deve ser muito especial. Como você se torna esse tipo de homem? Desenvolva paixões genuínas na sua vida que não tenham nada a ver com mulheres. Pode ser um esporte, um hobby, um projeto profissional, uma causa social, algo que te faça perder a noção do tempo. E quando uma mulher aparecer na sua vida, não abandone essas paixões. Mantenha-as como prioridade e deixe claro que ela é bem-vinda para fazer parte, mas não é o centro. Tipo 4. O filósofo rebelde. Esse homem é perigoso para o sistema. Ele questiona tudo. Ele não aceita verdades prontas. Ele não segue modas só porque todo mundo está seguindo. Ele não se curva para expectativas sociais. Ele pensa por si mesmo e vive de acordo com seus próprios valores, não com os valores que a sociedade impõe. E isso é incrivelmente atraente para as mulheres, porque a maioria das pessoas, incluindo a maioria dos homens, são previsíveis. Elas sabem exatamente o que você vai dizer antes mesmo de você falar. Elas sabem que você vai concordar com tudo que elas disserem, só para agradá-las. Mas esse homem não. Ele tem opiniões próprias, ele tem convicções fortes, e ele não tem medo de defendê-las, mesmo que isso signifique discordar dela. Por exemplo, se ela fala que todos os homens são iguais, ele não vai concordar só para não criar conflito. Ele vai apresentar uma perspectiva diferente, uma visão que ela nunca havia considerado. Por que isso funciona? Porque ele é imprevisível intelectualmente. Ela nunca sabe que perspectiva revolucionária ele vai apresentar na próxima conversa. E isso mantém o cérebro dela em constante estado de curiosidade e excitação. Como você se torna esse tipo de homem? Pare de concordar com tudo só para agradar. Desenvolva suas próprias opiniões sobre política, filosofia, vida, relacionamentos. Leia livros que desafiam o pensamento convencional. E quando conversar com uma mulher, não tenha medo de discordar respeitosamente quando você realmente pensa diferente. Tipo 5. O protetor ferido. Esse homem é uma combinação devastadora. Ele é forte como uma rocha, mas carrega feridas profundas no coração. Ele protege todo mundo ao seu redor. Amigos, família, até mesmo estranhos. Mas alguém não o protegeu quando ele mais precisou. E isso criou uma vulnerabilidade poética dentro da sua força. Entende o que isso significa? Significa que ele não é aquele homem fraco que fica chorando pelos cantos ou se fazendo de vítima. Muito pelo contrário. Ele é um guerreiro que aprendeu a lutar sozinho. Mas quando você olha bem nos olhos dele, você consegue ver que existe uma história de dor ali. Existe uma criança ferida que ele protege com muito cuidado. Por exemplo, ele não fala sobre suas dores facilmente. Ele não é daqueles homens que despejam todos os problemas na primeira conversa. Ele mantém essas feridas guardadas como um tesouro secreto. Mas quando ele finalmente se abre, e isso pode levar meses ou até anos, é como se a mulher tivesse ganhado acesso a um cofre que ninguém mais conseguiu abrir. Por que isso funciona? Porque ativa 2 instintos primitivos no cérebro feminino ao mesmo tempo: a admiração pela força dele e o desejo de cuidar da vulnerabilidade dele. Ela se sente segura com ele, mas ao mesmo tempo sente que pode ser aquela que vai curar as feridas dele.
É o complexo de salvadora combinado com a admiração pela força masculina. Como você se torna esse tipo de homem? Primeiro, você precisa desenvolver força real, física, emocional e mental. Vá para a academia, aprenda a se defender, construa habilidades, seja alguém que realmente pode proteger os outros. Mas ao mesmo tempo, não esconda completamente suas vulnerabilidades. Apenas seja muito seletivo sobre com quem você compartilha isso. Quando você encontrar uma mulher especial, deixe que ela veja suas cicatrizes. Mas faça isso gradualmente, como um presente raro. Tipo 6. O visionário obstinado. Esse homem tem uma missão na vida que é muito maior que ele mesmo. Ele não está só tentando pagar as contas ou impressionar as pessoas. Ele está literalmente construindo algo, mudando algo, criando algo que vai impactar o mundo. E isso consome ele de uma forma que as mulheres acham absolutamente fascinante. Sabe qual é a diferença entre ele e os outros homens? Os outros homens fazem da mulher o centro da vida deles. Eles acham que ter uma namorada é o objetivo principal. Mas esse homem não. Ele tem um propósito maior, uma visão maior, um legado que ele quer deixar no mundo. E a mulher? A mulher é bem-vinda para fazer parte dessa jornada épica, mas ela não é o destino final. Por exemplo, quando ele fala sobre seus projetos, seus olhos literalmente brilham. Ele pode falar por horas sobre a empresa que está construindo, sobre a arte que está criando, sobre a mudança social que está promovendo. E quando uma mulher vê isso, ela não sente que está conversando com um homem comum. Ela sente que está na presença de alguém destinado à grandeza. Por que isso funciona? Porque as mulheres não querem apenas um namorado. Elas querem fazer parte de algo épico. Elas querem sentir que estão ao lado de um homem que está escrevendo história, que está deixando uma marca no mundo. É por isso que elas se sentem tão atraídas por músicos, artistas, empreendedores. Não pelo dinheiro, mas pela sensação de estar participando de algo maior que a vida comum. Como você se torna esse tipo de homem? Encontre uma causa, um projeto, uma missão que seja maior que você mesmo. Pode ser construir uma empresa, criar uma arte, ajudar uma comunidade, resolver um problema social. O importante é que seja algo que te faça levantar da cama com energia todos os dias. E quando você encontrar essa missão, dedique-se a ela com uma obsessão saudável. Deixe que ela consuma você de uma forma positiva. Tipo 7. O sedutor inconsciente. Esse é o homem mais perigoso de todos, porque ele nem está tentando seduzir. Ele simplesmente é. Ele não acordou pensando, como vou impressionar as mulheres hoje? Ele acordou pensando, como vou ser a melhor versão de mim mesmo hoje? E essa autenticidade é como um ímã para as mulheres. Entende a diferença? A maioria dos homens muda de personalidade dependendo de quem está por perto. Com os amigos, eles são de um jeito. Com a família, de outro. Com uma mulher que querem conquistar, de outro completamente diferente. Mas esse homem não. Ele é exatamente o mesmo com todo mundo. Por exemplo, ele conversa com a garçonete do restaurante da mesma forma que conversa com a CEO da empresa. Ele trata a senhora idosa no elevador com o mesmo respeito que trata a modelo na balada. Ele não está tentando impressionar ninguém. Ele está simplesmente sendo ele mesmo. E isso é incrivelmente atraente. Por que isso funciona? Porque a autenticidade é o afrodisíaco mais poderoso que existe. Quando uma mulher percebe que um homem não está tentando ser outra pessoa para impressioná-la, ela imediatamente relaxa. Ela não precisa adivinhar quem ele realmente é, porque ele está mostrando exatamente quem ele é. E isso é muito raro no mundo de hoje. Como você se torna esse tipo de homem? Pare de tentar ser quem você pensa que ela quer que você seja. Comece a desenvolver uma personalidade tão sólida e autêntica que você seja a mesma pessoa em qualquer situação. Trabalhe em si mesmo até chegar no ponto onde você genuinamente goste de quem você é. E quando você chegar nesse ponto, não vai mais precisar fingir ser outra pessoa. Tipo 8. O espelho sombrio. Esse homem é o mais perturbador de todos, porque ele tem uma habilidade quase sobrenatural. Ele enxerga nas pessoas o que elas não querem ver em si mesmas. Ele não julga, ele não critica, mas ele também não deixa ninguém se esconder atrás de máscaras.
Ele força as pessoas a serem reais, mesmo quando isso é desconfortável. Sabe o que isso significa? Significa que quando uma mulher está sendo falsa, dramática ou manipuladora, ele não cai no jogo. Ele não briga, ele não discute, ele simplesmente olha nos olhos dela e diz algo como: interessante. Agora me conta como você realmente se sente. Ou, essa é a versão oficial da história, né? Qual é a versão real? Por exemplo, se ela está reclamando sobre alguma coisa só para chamar atenção, ele não vai consolar ou dar conselhos óbvios. Ele vai perguntar: o que você realmente quer que eu faça aqui? Se ela está sendo dramática, ele vai dizer: você está representando agora ou esse é seu eu real? Ele não é cruel, mas ele é brutalmente honesto. Por que isso funciona? Porque ele a força a confrontar partes de si mesma que ela normalmente evita. E isso é ao mesmo tempo terrível e libertador. Terrível porque ninguém gosta de ser exposto. Libertador porque finalmente ela pode parar de fingir e ser real. E quando uma mulher encontra um homem com quem ela pode ser completamente real, ela fica viciada nessa sensação de liberdade. Como você se torna esse tipo de homem? Primeiro, você precisa se conhecer profundamente. Você precisa ter enfrentado suas próprias sombras, seus próprios medos, suas próprias máscaras. Só depois disso você consegue enxergar claramente as máscaras dos outros. E quando você enxergar, não tenha medo de apontar isso de forma respeitosa, mas direta. A maioria das pessoas vai odiar isso, mas as pessoas certas vão te amar por isso. Destruição dos mitos. O desmascaramento das mentiras sagradas. Mito 1. Seja sempre gentil e disponível. Voz baixa, como quem revela um segredo perigoso. Te venderam a mentira mais cruel de todas, que ser um capacho emocional é ser um bom homem. Você foi programado para acreditar que quanto mais você se diminui, mais ela te valorizará, como se a autodestruição fosse um ato de amor. Mentira. Pura mentira. Gentileza sem limites não é virtude. É fraqueza disfarçada de bondade. Disponibilidade sem critério não é amor. É desespero mascarado de devoção. Você transformou sua masculinidade em pedido de desculpas por existir. Mais intenso. E sabe o que acontece quando você se torna sempre disponível? Você se torna invisível. Porque tudo que está sempre ali, sempre pronto, sempre à disposição, perde completamente o valor. É psicologia básica, cara. É economia emocional fundamental. Mito 2. Mulheres querem homens que as tratem como rainhas. Voz irônica, quase sarcástica. Ah, sim. Elas querem ser tratadas como rainhas, por homens que elas veem como reis. Se você se comporta como um súdito, ela automaticamente se vê como alguém superior a você. E ninguém, escuta bem, ninguém se apaixona por quem considera inferior. Pausa pesada. O que elas realmente querem é ser a rainha de um rei, não a deusa de um escravo. Elas querem sentir que conquistaram o coração de um homem valioso, não que ganharam a devoção de um homem desesperado. Existe uma diferença abissal entre honrar uma mulher e se prostrar diante dela. Um é respeito, o outro é autossabotagem. Mito 3. Seja você mesmo. Voz provocativa, questionadora. Você mesmo? Qual versão de você mesmo? A versão que assiste Netflix o dia inteiro ou a versão que está construindo algo grandioso? A versão que reclama da vida ou a versão que está transformando a vida? Mais filosófico. Seja você mesmo é o conselho mais preguiçoso que existe. Porque pressupõe que você já é a melhor versão de si mesmo. Pressupõe que você não precisa crescer, evoluir, se transformar. Voz crescendo. Não seja você mesmo. Seja a versão de você que você seria se não tivesse medo de ser julgado. Seja o homem que você seria se não tivesse medo de ser grande. Seja o homem que você era antes de aprenderem a te domesticar. Mito 4. O certo é sempre confessar seus sentimentos. Voz baixa, conspiratorial. Te ensinaram que honestidade emocional é derramar seus sentimentos como se fossem água de um balde furado. Te disseram que confessar amor é corajoso, romântico, bonito.
Mas confessar sentimentos antes de criar atração é como mostrar todas as suas cartas antes mesmo de começar o jogo. É como revelar o final do filme no primeiro minuto. Mais intenso. Sentimentos não são confessados. Sentimentos são demonstrados. Através de ações. Através de presença. Através de mistério bem dosado. Através de uma vida tão interessante que ela naturalmente quer fazer parte dela. Enquanto você estava aprendendo a ser um bom rapaz, outros homens estavam aprendendo a ser fascinantes. Enquanto você estava tentando não incomodar, eles estavam criando mundos inteiros na mente das mulheres. Não é culpa sua. Te ensinaram errado. Te programaram para falhar. Te venderam um manual de instruções falsificado para a vida. Mas agora você sabe. A pergunta que fica ecoando no silêncio da sua alma é devastadora. Você vai continuar sendo mais um homem esquecível numa multidão de homens desesperados? Ou vai começar a construir a versão de si mesmo que as mulheres perseguem até cansar? Porque olha, eu não posso mais nada por você. Te mostrei o espelho. Te revelei os segredos. Te dei o mapa do tesouro perdido da masculinidade autêntica. Agora a única pergunta que importa. A única pergunta que vai determinar se você vai morrer como um homem realizado ou como um fantasma de possibilidades perdidas. É esta. Você tem coragem suficiente para se tornar o homem que você nasceu para ser? Ou vai continuar sendo invisível para sempre? Voz baixa, final. Você pode escolher continuar vivendo uma vida tão pequena que cabe confortavelmente na palma da mão. Pode escolher continuar sendo previsível, disponível, esquecível. Pode escolher continuar sendo um produto emocional descartável. Ou pode escolher começar a jornada mais perigosa e mais sagrada que existe. A jornada de volta à sua própria alma. A jornada de volta ao homem que você era antes de aprenderem a te domesticar. Voz crescendo para o final. Mas lembre-se, esta não é uma jornada para os fracos. Esta é uma jornada para homens que têm coragem suficiente para enfrentar suas próprias sombras, para questionar suas próprias mentiras, para destruir suas próprias ilusões confortáveis. Esta é uma jornada para homens que preferem uma verdade dolorosa a uma mentira confortável. A escolha é inteiramente sua, mas escolha rápido, porque enquanto você hesita, outros homens estão despertando. E o mundo não espera por quem tem medo de ser grande. Se você gostou do conteúdo, tenho um pedido simples para você. Que tal retribuir um pouco da ajuda que você está recebendo aqui e juntos fazermos algo incrível? Eu tenho uma meta importante para esse mês. Chegar a 10.000 inscritos, e nós já estamos na metade do caminho. Sei que isso é possível, pois já temos mais de 22.000 pessoas no canal e que ainda não se inscreveram. Então se inscreve aí para me ajudar a alcançar minha meta de 100.000 inscritos até o final do ano. Eu sei que você valoriza o conteúdo que compartilho aqui, e cada pessoa que se inscreve no canal me ajuda muito. Vamos juntos alcançar esses 10.000 inscritos este mês e dar o primeiro passo para os 100.000. Muito obrigada por ser parte dessa jornada. Seu apoio é fundamental para que eu continue trazendo mais e mais conteúdos para te ajudar a conquistar os resultados que você merece.